Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje estamos com uma novidade. Nós vamos introduzir aqui mais um membro do nosso time Resenha Teológica, é isso mesmo. A partir de agora, vocês vão ter aqui correntemente, de vez em quando, de vez em sempre, alguns vídeos com a Pamela, que é a pessoa que vai fazer a apresentação do vídeo de hoje. Eu só estou passando aqui rapidamente para contar da novidade, para apresentar ela para vocês, né? Para vocês então acolherem-na aí, assim como fazem comigo já aqui um tempo. Ela vai trazer aí as impressões dela, das leituras que ela vem fazendo. É uma menina muito inteligente que gosta muito, assim como a gente aqui também, né? Assim como é o nosso perfil aqui do Resenha Teológica, de falar sobre literatura, de falar sobre livros e também sobre teologia e em alguns momentos mesclar essas duas coisas aí, né? Literatura com teologia. Então é uma pessoa muito capaz, ela vai estar aí agora com vocês, tá bom? Como sempre, se inscrevam no canal, né? Aquela coisa de sempre que vocês sabem, curtam o vídeo aí para aumentar aí o nosso engajamento aqui, para que mais pessoas tenham contato também com o trabalho que a gente faz aqui, principalmente agora com um novo membro, com uma nova cara aqui também, um novo rosto, né? Para ser mais politicamente correto, um novo rosto aqui no nosso canal Resenha Teológica. Eu vou deixar também o Instagram dela aqui, vai passar em algum momento no vídeo aí para você seguir também. E o link do livro que ela está trazendo vai estar aí na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você continua contribuindo para que tudo isso aqui continue acontecendo, tá bom? Fiquem com o vídeo então, fiquem aí com a nossa nova integrante aqui do Resenha Teológica. Olá, eu sou a Pam e esse é o Resenha Teológica. Hoje nós vamos falar de um livro muito desconhecido, Orgulho e Preconceito. Eu tenho ele em duas edições, eu tenho ele nessa edição de bolso, que é meu tamanho preferido, da Martin Claret, e esse também, da Martin Claret, é edição comemorativa. É bem bonitona. Enfim, antes da gente falar da história, eu vou falar um pouquinho sobre a Jane. Jane Austen é uma das autoras mais importantes da literatura mundial. Nasceu no século XIX e ela denunciava de forma muito inteligente os pormenores da própria época, né? Ela escrevia sobre a sua contemporaneidade e muitas pessoas não sabiam que era ela que escrevia os livros. Infelizmente, ela escreveu poucos livros, né? Teve uma vida curta, uma vida literária muito curta. E ela escrevia romances. Muita gente considera que é um livro de menininha, né, principalmente Orgulho e Preconceito, porque é um livro de romance. Mas não é um livro de menininha não, tá? Ele denuncia muitas coisas, ele fala muitas coisas que ainda são muito reais na nossa sociedade. E é muito incrível, assim, a gente ver que uma obra do século XIX fala tão proximamente com a gente hoje. E, de fato, gente, é um livro muito rápido de ler. É rápido, é fácil de ler, não tem muita dificuldade. Ele mostra bastante como era a sociedade naquela época, faz com que a gente entenda como ela olhava as coisas. É muito interessante. Jane Austen é, de fato, incrível e por isso eu sou muito fã. Orgulho e Preconceito se passa na Inglaterra do final do século XIX. É sobre uma família que é composta por pai, mãe e 5 filhas. E no século XIX é um problema muito grande você não ter um filho, porque é para ele que vão ficar as coisas, senão vai para o parente mais próximo. Nesse caso, haveria um parente lá muito próximo, não era tão próximo, né? Tinha um parente que ia herdar e as filhas precisavam de casamento. No século XIX ainda, né? O casamento era a forma de subsistência da mulher. A mulher não podia trabalhar. E para a mulher subsistir, né, sem a proteção de um irmão, que no caso seria a caridade desse irmão dela, ela precisava casar e fazer um bom casamento, um casamento que a faria, né, enfim, ter dinheiro para viver, para ter sua própria casa, seus filhos, enfim. A personagem principal desse livro é Elizabeth, que é a segunda das 5 irmãs. Ela não é nem a mais bonita e nem a mais inteligente. Ela não era rica, a família dela era uma família considerada pobre na sociedade, mas não era operária, né? Ela não trabalhava, não servia em casas, enfim. Eram pessoas que tinham serviçais, mas não eram ricos. Muito inteligente, ela é muito perspicaz, ela é forte, só que ao mesmo tempo ela tem um defeito muito grande, que ela julga as pessoas muito rápido. Ela tem uma visão, não cética do mundo, mas ela tem uma visão muito própria do mundo
e ela não deixa com que as outras pessoas influenciem isso sem que ela dê esse aval. Ela, claro, é influenciada, mas ela dá o aval para essa influência. Nisso, ela conhece o Sr. Darcy, que é o personagem principal também desse livro, e ele chega, né, as primeiras cenas desse livro é assim, ele chega num baile e, como ele é muito rico, ele é muito pomposo, ele tem muitas coisas, ele não fala com ninguém, é taciturno, ele fica, né, na dele, não fala com as pessoas, então todo mundo já julga que ele é orgulhoso, e a Elizabeth, que é muito rápida em julgar as pessoas, acaba julgando assim, né, como se ele fosse uma pessoa muito orgulhosa. Mas o Sr. Darcy não deixa muita margem para pensar diferente. Ele, de fato, é uma pessoa que é muito ácido nas respostas dele, muito curto, ele não tem aquele tato social, ele não tem um traquejo social, ele não conversa, diferentemente do seu amigo, Sr. Bingley, que é um personagem muito importante, é um amigo muito importante, que fica encantadíssimo pela irmã bonita da Elizabeth, que é a Jane. Essa irmã bonita é o epítome da bondade, da pureza, ela vê o bem nas pessoas, ela quer sempre tirar o melhor das situações e acaba não percebendo, né, a maldade ao seu redor, ela não tem aquela malícia para poder entender, né, se as pessoas estão enganando, enfim. Nisso, a Elizabeth, julgando o Sr. Darcy assim, ela já diz que jamais ficaria perto dele, não queria ou perto, mas acontece, né, que na trama da história, eles acabam se encontrando várias vezes. E ela acaba reforçando esse sentimento que ela tinha por ele, de que ele era uma pessoa muito orgulhosa, que ele era prepotente, que ele era uma pessoa ruim. Conhece outras pessoas que querem destruir a imagem do Sr. Darcy e essas pessoas reforçam esse pensamento na cabeça dela. E ela fica boa parte do livro achando que ele é uma pessoa ruim. Só que em contrapartida, por mais que o Sr. Darcy tenha tido também uma impressão horrorosa dela no início do livro, ele começa a perceber que a Elizabeth é diferente. E ele gosta dessa diferença dela. Ele gosta de que ela é inteligente, de que ela é um pouco ácida nas respostas, de que ela não se preocupa em agradá-lo, ela só diz o que ela pensa, e isso para ele é uma coisa muito diferente, já que ele tem uma posição muito alta e as pessoas sempre estão querendo agradá-lo e adulá-lo, enfim. Isso acaba cativando o Sr. Darcy e ele percebe ela de uma forma diferente. Então, no caso, ela não gosta dele e ele passa a gostar dela. Nesse entorno, o Sr. Bingley e a Jane se gostam, mas eles não sabem, não era muito direto essa coisa de, olha, eu gosto de você. Essa demora, né, de dizer que um gosta do outro, o Sr. Darcy achou que a Jane não gostava do Bingley. E ele ficou pensando, poxa, meu amigo está apaixonado por alguém que não gosta dele. E ele acaba aconselhando o amigo dele a desistir daquilo. Poxa, é uma bobagem, não leve isso pra frente. Acaba que há uma série de confusões e eles são persuadidos a saírem do lugar onde eles estão para poder ir para outro lugar. Enfim, eu não vou dar spoiler mais do livro. Sei que a Elizabeth vai percebendo que o Sr. Darcy não é aquilo que parece. O Sr. Darcy é muito diferente. Ela começa a entender que muitas coisas que ela foi rápida em julgar não tenha sido o julgamento correto. Esse livro é incrível porque você acaba se enxergando nas partes ruins dos personagens, né? Nós somos rápidos em julgar. Principalmente, a gente diz que essa cultura de hoje, do Twitter, mas não é, sempre foi assim, né? Um trechinho de algo, a gente nem procurou ver tudo o que aconteceu em torno e a gente já emite uma opinião, né? Somos sedentos em omitir opiniões muito rápidas, com pouquíssima informação. Acontece muito isso nesse livro. E é muito interessante essa coisa do voltar atrás, de dar 2 passinhos para trás e entender que, poxa, pode não ser assim, eu acho que as coisas podem ser diferentes, né? Se dá o trabalho de fato, entender a história toda, a história por completo. As denúncias da Jane Austen para a sociedade é de que a mulher de fato não tinha nenhuma escolha, né? O casamento para ela não podia ser por amor, e Elizabeth queria que o casamento fosse por amor, isso era uma coisa impensada, sabe? Era como se fosse o trabalho da mulher, ela precisava arranjar bons maridos. As mulheres, né? Precisavam arranjar bons maridos. Hoje a gente pode ter isso em outras situações, mas acaba que a gente vê que as relações de interesse são sempre louvadas, né? Tanto nesse livro como a gente pode comparar com a nossa sociedade de hoje. A mãe dela é muitíssimo irritante. Aqui você também vê em um dos personagens, uma das irmãs dela, essa coisa do ego, né? De viva a vida da forma que você quiser, não importa o que os outros pensam, não importa quem está à sua volta, que se as pessoas vão sofrer, enfim. Essa coisa também de dar rédea solta a pessoas muito jovens, que não têm muita noção de perigo, e a negligência pode levá-las a escolhas desastrosas. Isso é uma coisa também que aparece bem forte aqui nesse livro, né? Que a negligência também é uma espécie de ato.
Então, assim, é um livro muito incrível, tem diálogos maravilhosos, as cartas são muito bonitas, tanto que a Elizabeth lê e relê as cartas. É um livro muito, muito legal e ele te prende, de fato. Eu recomendo fortemente a leitura, não só para meninas, não só para mulheres, né, mas para homens também, né, para entender o funcionamento de como era a sociedade no século XIX, em como ela se compara com a sociedade de hoje, para entender também alguns conceitos que nós temos como comuns e podem ser problemáticos quando você vê de fora, né, eles se mostram problemáticos. Então, é um livro muito interessante, eu recomendo fortemente, uma leitura muito rápida, tá, não é devagar, não é difícil, a linguagem não acho complicada também. Enfim, é um livro muito, muito bom. E é isso. Se você ainda não leu Orgulho e Preconceito, eu espero que você coloque ele na sua listinha de leitura de 2023. Deixe isso de que é livro de mulherzinha, livro de menininha, porque de fato é uma obra muito legal para se ter no acervo mental de leitura. É isso. Até a próxima.